A pressão arterial ela é considerada normal quando os valores são iguais ou ligeiramente inferior a 14/9 ou a 140/90. Os medicamentos podem ser apresentados em diferentes formas físicas, que podem ser líquidas, sólidas, semissólidas e também gasosas. Quanto ao nome comercial de qualquer medicamento, esse nome comercial também conhecido pelo nome da marca do medicamento, que é o nome do produto que identifica ou determina assim o medicamento. Normalmente, o mecanismo de ação menciona assim ou tem como alvo uma molécula específica, como no caso um receptor ou uma enzima, aonde o medicamento vai se ligar. É importante eu deixar claro para vocês que a estrutura do fosinopril difere de outros inibidores da ECA. E qual esse princípio ativo que chamamos? O princípio ativo nós chamamos de fosinoprilato. No caso da farmacocinética, é uma área da farmacologia que estuda o caminho em que o medicamento percorre em nosso organismo, desde sua administração até sua eliminação. Como eu falei anteriormente, que o fosinopril ele é um medicamento que inibe a ECA, a enzima conversora da angiotensina. Então, esse medicamento está indicado para quê? É a pergunta que foi feita inicialmente. Então, o fosinopril está indicado para hipertensão arterial. No caso das contraindicações dos medicamentos, são situações em que o uso de um determinado medicamento é desaconselhado ou proibido, devido ao risco potencial para a saúde do paciente antes de administrar durante a gravidez e lactação, pois o fosinopril não é recomendado para mulheres grávidas ou gestantes. O angioedema é um edema de derme profunda e tecido subcutâneo. Costuma ser, por exemplo, uma reação aguda, que às vezes é mediada por mastose. Alô pessoal, hoje estamos chegando aqui com muita informação aqui para vocês. E hoje nós vamos abordar sobre o fosinopril, que é um hipotensor arterial e também um inibidor da ECA. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Antes de começar a abordar aqui com vocês sobre o nome comercial e as principais formas de apresentação do fosinopril, é importante deixar ou realizar um lembrete muito importante antes de a gente começar a abordar sobre este conteúdo. É que este medicamento está indicado para hipertensão arterial sistêmica, sendo que você pode perguntar, mas enfermeiro, o que é uma hipertensão arterial sistêmica que o fosinopril está indicado? No caso da hipertensão arterial sistêmica, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que se caracteriza principalmente por uma pressão sanguínea elevada nas artérias. A pressão arterial ela é considerada normal quando os valores são iguais ou ligeiramente inferior a 14/9 ou a 140/90. No caso de uma hipertensão, quando está com níveis igual ou superiores a 160/90 ou 16/9, nesse caso nós podemos considerar aí que o paciente é hipertenso, tá certo? Agora eu deixei esse lembrete aí para você saber identificar o que é um paciente hipertenso. Quanto à forma de apresentação dos medicamentos, os medicamentos podem ser apresentados em diferentes formas físicas, chamado assim de formas farmacêuticas, que podem ser líquidas, sólidas, semissólidas e também gasosas. A forma de apresentação do medicamento está relacionada principalmente à sua facilidade de consumo, a sua também precisão de dose, proteção no organismo e sua também localização da ação desse medicamento após sua administração. Então você já sabe que o medicamento tem diferentes formas de apresentação e essa forma de apresentação desse medicamento ele está relacionado com a sua facilidade de consumo, precisão da dose, proteção do organismo e também da sua localização de ação. Quanto ao nome comercial de qualquer medicamento, esse nome comercial também conhecido pelo nome da marca do medicamento, que é o nome do produto que identifica ou determina assim o medicamento, e está presente principalmente na bula e no rótulo desse medicamento. O nome comercial não está presente nos medicamentos genéricos, por exemplo, que apresentam apenas a identificação do princípio ativo desse medicamento.
Quanto ao nome comercial do Lisinopril, este medicamento apresenta um nome comercial que pode ser de repente muito conhecido por vocês, como no caso o Monopril. No caso do Monopril, é o nome comercial do Lisinopril. Então agora você já sabe o principal nome comercial do Lisinopril. Quanto à forma de apresentação do Lisinopril, esse medicamento vem na forma de comprimido. Mas você pode perguntar assim, enfermeiro, o que são comprimidos? No caso do comprimido, é uma forma farmacêutica sólida que contém uma dose única de um ou mais princípios ativos de um medicamento. Eles são obtidos a partir da compressão de volumes uniformes de partículas, podendo ser revertido ou não, e apresentarem assim uma grande variedade de tamanhos, formas e cores. No caso da apresentação do Lisinopril, esse medicamento temos no mercado de 10 mg e 20 mg. Então não se esqueça, uma das principais formas de apresentação do Lisinopril é no caso na forma de comprimido. E temos no mercado os comprimidos de 10 mg e também comprimido de 20 mg. Agora você já fica sabendo as principais formas de apresentação do Lisinopril. Antes de eu começar a abordar aqui com vocês sobre o mecanismo de ação do Lisinopril, é importante estar esclarecendo aqui para vocês o que é um mecanismo de ação. No caso do mecanismo de ação, é um processo pelo qual uma substância produz um efeito em um organismo vivo. Nesse caso, na farmacologia, o mecanismo de ação é a interação bioquímica específica pelo qual, principalmente, o medicamento produz um efeito farmacológico. Normalmente, o mecanismo de ação menciona assim ou tem como alvo uma molécula específica, como no caso um receptor ou uma enzima, aonde o medicamento vai se ligar. Agora que você conhece bem sobre o mecanismo de ação, vamos agora abordar sobre o mecanismo de ação do Lisinopril. Quanto ao mecanismo de ação do Lisinopril, neste caso do mecanismo de ação desse medicamento, que está indicado também para hipertensão arterial sistêmica e tem como ação direta a inibição da ECA. Mas o que é a ECA, enfermeiro? No caso da ECA, é uma enzima conversora da angiotensina, que no caso converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Assim, o mecanismo de ação é a interação bioquímica específica que ocorre quando uma droga produz um efeito farmacológico em um organismo vivo. É importante eu deixar claro para vocês que a estrutura do Lisinopril difere de outros inibidores da ECA, ou seja, outros medicamentos que inibem a ECA, por apresentar-se um grupo fosfonila que liga-se a um esqueleto principal da molécula que contém um grupo chamado de ciclohexaprolina. Nesse caso vai acontecer uma série de reações aí quando você toma esse medicamento, aonde vai acontecer a hidrolisação no organismo, liberando consequentemente o princípio ativo. E qual esse princípio ativo que chamamos? O princípio ativo nós chamamos de fosinoprilato nesse caso. Então você já sabe que o fosinoprilato é o princípio ativo do Lisinopril. Antes de começar a abordar aqui sobre a farmacocinética do Lisinopril, é interessante eu estar falando para vocês o que é a farmacocinética. No caso da farmacocinética, é uma área da farmacologia que estuda o caminho em que o medicamento percorre em nosso organismo, desde sua administração até sua eliminação, ou seja, desde quando esse medicamento é administrado por via intramuscular, intravenosa, intradérmica, por via oral e até a sua eliminação do nosso organismo, tá certo? Então, nesse caso, a farmacocinética é importante para a segurança da prescrição de medicamentos, pois ajuda assim na avaliação da dose, da quantidade e da administração e de possíveis efeitos colaterais desse medicamento. As etapas da farmacocinética são a administração, a absorção, biotransformação e também a excreção desse medicamento. Então agora você já tem uma visão geral o que é farmacocinética e agora vamos começar a abordar sobre a farmacocinética do medicamento. Quanto à farmacocinética do Lisinopril, esse medicamento é administrado por via oral, sendo que a absorção desse medicamento vai acontecer a nível do trato gastrointestinal. E essa absorção é uma absorção bastante lenta, sendo que em torno de 37% do Lisinopril é absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo que após sua administração esse medicamento
vai sofrer hidrólise a nível do fígado e também a nível da mucosa do trato gastrointestinal, produzindo assim o fosinoprilato, que é um metabólito ativo deste medicamento. No caso, quando acontece com o paciente a insuficiência hepática, essa conversão vai ficar bastante reduzida. Então, se o paciente apresentar insuficiência hepática, essa conversão do fosinopril em fosinoprilato vai ficar bastante reduzida, sendo que a maioria desse medicamento vai se ligar a proteínas. Quando eu falo maioria, em torno de 97% a 98% desse medicamento vai se ligar à proteína, sendo que o meia-vida do fosinoprilato é de 11 horas e meias após a sua administração e o início da ação desse medicamento vai acontecer 1 hora após a sua administração por via oral e a concentração plasmática do fosinoprilato vai acontecer no máximo em 2 horas a 4 horas. E a duração do efeito desse medicamento dura em torno de 24 horas. Muita atenção também quanto à excreção do fosinoprilato, sendo que esse medicamento é excretado pelo rins e pelas fezes. Em torno de 44% a 50% desse medicamento é excretado pelo rins, em torno de 46% a 50% é excretado pelas fezes. Como eu falei anteriormente que o fosinopril ele é um medicamento que inibe a ECA, a enzima conversora da angiotensina, ou seja, inibe a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Assim, consequentemente, vai surtir o efeito desejado desse medicamento. Então, esse medicamento está indicado para quê? É a pergunta que foi feita inicialmente. Então, o fosinopril está indicado para hipertensão arterial. Mas você pode perguntar do outro lado da telinha, enfermeiro, o que é uma hipertensão arterial? No caso da hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea na artéria. Nesse caso, ela acontece quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 140/90 ou 14/9. Ou seja, é considerado aí uma pressão alta que o paciente está apresentando, é quando esses valores vão estar acima de 140/90 ou acima de 14/9. Como nós estamos tratando de um conteúdo de grande relevância, como no caso a hipertensão arterial, eu vou começar a abordar agora com vocês sobre o tratamento da hipertensão arterial. Por exemplo, no caso do tratamento da hipertensão arterial, não é realizado apenas com medicamento. O tratamento ele pode ser realizado através da mudança do hábito e do estilo de vida. E também pode ser realizado através de uma dieta equilibrada. Como você pode realizar essa dieta equilibrada? Por exemplo, evitar o consumo excesso de sal, ou seja, evitar o consumo do excesso de sódio, que é o vilão da história. Aonde eu posso encontrar, enfermeiro, esses alimentos que têm excesso de sódio, excesso de sal? Todos os alimentos que contêm embutidos e também estão em conservados. Eles têm grande quantidade de sódio, tá certo? Então, uma dieta equilibrada vai ajudar a controlar a sua pressão arterial e também a manutenção do peso corporal, onde é medida a relação do peso e altura e vai dar um valor do IMC, onde você vai obedecer para manter dentro do padrão normal o seu IMC também. Você pode implementar também no tratamento para hipertensão arterial uma atividade física regular. Se você não tem um local para caminhar, mas você pode ir para um parque mais distante da sua casa, mas você vai realizar a sua atividade física, onde você pode realizar a atividade física por um período de 30 minutos a 1 hora. Nesse caso, vai ajudar o seu sistema cardiovascular. Além disso, você pode implementar em sua atividade para melhorar a sua qualidade de vida e também no tratamento para hipertensão arterial, você pode reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. As pessoas que tomam álcool ou uma cervejinha, um uísque todo dia, diminuir essa frequência. Além de tudo, também você pode contribuir com a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida e ajudar no seu tratamento para hipertensão arterial quando você também para de fumar. Se você é fumante, se você vai parar de fumar, assim você vai estar lhe ajudando e ajudando a comunidade em si. Além de tudo, se você tem um ambiente que é muito estressante, você pode controlar esse ambiente estressante, você pode até se retirar desse ambiente estressante. Assim, o estresse, consequentemente, se você não controlar ele, ele pode fazer
muito mal para a sua saúde. Consequentemente, você não vai conseguir assim realizar um bom tratamento para hipertensão arterial. Então, realizar um bom controle do estresse é muito importante. Além de tudo, para realizar um bom tratamento para hipertensão arterial, também você tem que tomar o seu medicamento antihipertensivo, como eu falei anteriormente. Vocês observem que o tratamento para hipertensão arterial não se refere apenas ao medicamento, se refere também a uma série de medidas que pode ajudar e manter a sua qualidade de vida e também manter o seu bem-estar. Por exemplo, como eu falei para vocês, mudança de hábito, estilo de vida, dieta equilibrada, manutenção do peso corporal, redução do consumo de álcool, atividade física regular você tem que realizar, redução do consumo de bebidas alcoólicas, parar de fumar, se você fuma, você tem que parar de fumar, realizar um controle do estresse, se você estiver num ambiente estressante, se retire e vá para um ambiente mais tranquilo e também tomar o seu medicamento na hora certa, que é prescrito pelo médico, tá certo? Então, esses pontos são fundamentais para ajudar assim, no seu tratamento para hipertensão arterial, que é uma das indicações desse medicamento. Não esqueça que o fosinopril está indicado para o tratamento da hipertensão arterial. Quanto à posologia do fosinopril, esse medicamento ele pode ser administrado em adulto por via oral, sendo que o início do tratamento pode ser 10 mg ao dia. Mas se em 24 horas a dose desse medicamento for diminuído, o efeito desse medicamento for diminuído no seu organismo e você perceber, essa dose ela pode ser aumentada de acordo com a prescrição médica. Em vez de tomar uma vez ao dia, você pode também tomar 2 vezes ao dia o fosinopril, tá certo? Então você já sabe, se você está tomando uma vez ao dia o fosinopril e de repente não está fazendo o efeito desejado, o médico, o prescritor, ele pode aumentar, em vez de uma dose, colocar 2 doses para o paciente, para controlar assim a pressão arterial desse paciente. Antes de eu começar a estar abordando aqui com vocês sobre contraindicações do fosinopril, é importante estar esclarecendo aqui para vocês o que são contraindicações. No caso das contraindicações dos medicamentos, são situações em que o uso de um determinado medicamento é desaconselhado ou proibido, devido ao risco potencial para a saúde do paciente. Voltando aqui sobre as contraindicações do fosinopril, no caso do fosinopril, apresenta uma contraindicação, como no caso a hipersensibilidade. No caso da hipersensibilidade, que é uma das contraindicações do fosinopril, ou seja, se o paciente tem hipersensibilidade, não pode tomar esse medicamento. Mas do outro lado da telinha você pode perguntar, enfermeiro, o que é uma hipersensibilidade. No caso da hipersensibilidade a medicamentos, é diferente dos efeitos tóxicos ou adversos. No caso da hipersensibilidade, é quando o paciente apresenta reações alérgicas a medicamentos, que são relativamente incomuns e não podem ser, assim, previstas nesse caso. Elas podem ocorrer mesmo após uma pessoa ter sido exposta ao medicamento várias vezes sem apresentar qualquer reação alérgica. Então, no caso das contraindicações do fosinopril, se o paciente apresentar algum tipo de hipersensibilidade ao medicamento, ele não pode tomar esse medicamento porque está contraindicado para esse tipo de paciente. Quanto às precauções do fosinopril, esse medicamento temos que ter uma precaução redobrada antes de administrar durante a gravidez e lactação, pois o fosinopril não é recomendado para mulheres grávidas ou gestantes e também não é recomendado durante a amamentação, pois pode causar assim problemas no feto e também ser eliminado no leite materno. Então, muita atenção, se a mulher está grávida, não pode ser administrado o fosinopril. E também, se está amamentando, não pode também ser administrado o fosinopril, porque esse medicamento é eliminado no leite materno. Antes de a gente começar a abordar aqui sobre as reações adversas do fosinopril que podem vir causar angioedema, no caso do angioedema, é importante a gente estar esclarecendo para vocês o que é o angioedema. O angioedema é um edema de derme profunda e tecido subcutâneo. Costuma ser, por exemplo, uma reação aguda, que às vezes é mediada por mastose e é causada principalmente pela exposição a fármacos, como no caso, medicamentos inibidores da enzima conversora da angiotensina, que nós chamamos de ECA, e também é causado o angioedema pela exposição a veneno, dieta, pólen, alérgeno de pelo de animais e também pode ser idiopático nesse caso.
Os casos mais comuns de angioedema apresentam assim irritação nas membranas, que reveste principalmente a boca e a garganta, que pode acontecer também em pessoas que desenvolvem, por exemplo, urticária. O angioedema pode acontecer nesse caso, que faz com que essa pessoa possa vir a apresentar coceira na região inflamada. Quanto à pergunta que fizemos no início desse vídeo, se as reações adversas fosinopril causam angioedema, clinicamente o angioedema caracteriza-se por episódio recorrente de edema subcutâneo e submucoso, não pruriginoso, os quais acometem principalmente e com muita frequência a face, o braço, pernas, mãos, pés, genitália e abdômen, geralmente sem associação com urticária, com duração em média de 2 a 5 dias. Portanto, o fosinopril causa assim angioedema das extremidades e também na face, lábios, mucosa, língua, glote e também da laringe. Para eu começar a responder sobre esse questionamento sobre as reações adversas fosinopril, se pode causar tudo isso que eu acabei de falar anteriormente, vou começar a responder agora aqui para vocês. No caso do fosinopril, pode vir causar, assim como reação adversa, a cefaleia, que é um termo muito utilizado pelos profissionais de saúde para dor de cabeça. Então, se qualquer profissional de saúde falar próximo de você se o paciente está com cefaleia, é mesmo que dor de cabeça, que pode ser sentida em qualquer parte da cabeça, incluindo assim couro cabeludo, pescoço, face e também na região interior da cabeça. É uma condição muito comum que pode afetar pessoas de diferentes idades, mas neste caso em específico que estamos tratando aqui, estamos falando da cefaleia causada pelo fosinopril e como uma das reações adversas desse medicamento. Outra reação adversa do fosinopril é que esse medicamento pode vir causar assim a diarreia, que é no caso um distúrbio intestinal, que se caracteriza por um aumento da frequência das evacuações e fezes amolecidas ou líquidas, que pode ser causado por diversos fatores, mas nesse caso em específico é causado como uma das causas das reações adversas do fosinopril, ou seja, o fosinopril causa essa reação adversa, que é no caso a diarreia. Podemos também estar respondendo aqui para vocês se o fosinopril tem como reação adversa a fadiga. Eu posso dizer aqui para vocês que o fosinopril pode sim causar fadiga no paciente quando ele está fazendo uso desse medicamento, sendo a fadiga um cansaço intenso e a falta de energia que o paciente pode vir a apresentar. Essa falta de energia é um cansaço físico e mental. É um sintoma que pode ser normal após a atividade física, estresse e a privação de sono ou também o tédio que o paciente pode estar sentindo. No entanto, a fadiga pode ser um sinal de uma reação adversa quando aparece no período em que o paciente está fazendo uso desse medicamento, tá certo? Então, a fadiga é uma das reações adversas fosinopril quando o paciente está fazendo uso desse medicamento. Outra reação adversa fosinopril é que esse medicamento pode vir causar também no paciente a náusea, que é uma sensação de desconforto e ânsia de vômito que pode afetar a região superior ou a porção superior do abdômen, que pode ser acompanhada de outros sintomas, como no caso, tontura, desconforto abdominal e também a falta de apetite. Então, o fosinopril pode vir causar também a náusea. Então, se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Não se esqueça, pessoal, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja, link de afiliado e link também do e-book. Fantástico esse e-book. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.